Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da Coder. Deixa o like aí. Minha filha acabou de invadir aqui o estúdio e deixou a prova do crime. Essa abelhinha aqui, que eu não sei que personagem é esse, mas tudo bem, tá aqui bagunçando ainda mais a minha mesa que já é bagunçada. Gente, é o seguinte, hoje eu quero fazer um vídeo super prático, já vou mudar aqui a tela para mostrar para vocês. Eu tenho uma aplicação zerada com Next.js, tá aqui ela rodando na porta 3000, é uma aplicaçãozinha nova, e eu quero discutir com vocês hoje um pouquinho sobre organização das pastas e de alguns arquivos do nosso projeto. Existem milhares, milhões de possibilidades de como você organizar um projeto, cada projeto tem sua necessidade, cada empresa tem sua cultura. Eu vou dar aqui algumas dicas para quem tem dúvida como organizar um projeto inicial, quais pastas colocar, onde colocar cada coisa. Então eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Não é tanto para a gente desenvolver uma aplicação, em breve vou estar soltando vídeos nessa linha também, mas hoje para a gente discutir um pouco de organização de pastas de um projeto, pensando num projeto React, num projeto Next, que é um dos frameworks que eu mais trabalho e que o mercado também usa demais. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou criar aqui dentro de um projeto novo é uma pasta chamada Components, onde a gente vai diferenciar o que é um componente apenas, um componente isolado de uma página completa. Por exemplo, dentro da nossa pasta Pages, a gente tem o sistema de rotas do Next, inclusive no Next 13 temos uma pasta nova, que é a pasta App, com um sistema de rotas um pouquinho diferente, com algumas melhorias, mas ainda está em beta. Mas, de qualquer forma, há essa separação entre o que é uma página completa e o que é um componente, daí o fato de que eu crio aqui, por exemplo, uma pasta de cara chamada Components. Dentro dessa pasta, eu gosto de criar, antes de pensar em qualquer funcionalidade, duas pastas. Uma para colocar templates e uma outra para colocar alguns componentes que vão me ajudar a construir os layouts da minha aplicação. Por exemplo, eu uso muito Flexbox e uso também o Grid Layout. Então, você poderia criar um componente, né, aqui, por exemplo, um new file, chamado flex.tsx aqui. Então, vou exportar por padrão uma função chamada flex, e aqui você poderia implementar uma determinada, sei lá, div que usa a classe flex, e aí você pode implementar alguma coisa aqui. Por exemplo, se você estiver usando Tailwind, vai lá e coloca as classes, coloca propriedades e tal. Falando em propriedades, é bem comum nos componentes, porque eu estou usando TypeScript, por isso que a extensão é TSX de TypeScript, senão seria JSX, né, usando a sintaxe JSX do React dentro de um arquivo JavaScript ou dentro de um arquivo TypeScript. Como eu estou usando TypeScript, aqui normalmente eu exporto uma interface chamada, por exemplo, aqui no caso, FlexProps, e nessa interface eu poderia, por exemplo, colocar uma propriedade, direction, que é row ou column, e aí você pode ir colocando eventualmente as propriedades para que você possa usar nesse seu novo componente. E eventualmente aqui, obviamente, vai ter os elementos filhos, né, que você vai adicionar dentro do seu componente Flexbox. Então aqui eu posso, por exemplo, colocar props, que é do tipo flexProps, e aqui eu coloco props.children. Pronto, só um exemplo aqui de um componente que você pode querer usar para organizar os layouts da sua aplicação, inclusive definir a questão de gap, espaçamento entre os elementos e tal. Eu posso, por exemplo, criar aqui um outro arquivo que seria para você definir um layout de grid. Então você poderia ter aqui um arquivo voltado para o layout de grid. Então você poderia pegar aqui essa mesma estrutura básica de um componente, aqui eu vou chamar de grid, tá? E aqui em relação às propriedades, depois você pensa quais propriedades faz sentido, mas você poderia ter um determinado elemento que implementa aí grid layout, tá? Aqui eu estou imaginando que eu estou usando uma classe que eu vou ter lá o que vai mudar para grid, né? Isso aqui não vai funcionar de forma automática, mas usando aqui o global.css, eu posso, por exemplo, criar uma classe flex que vai colocar aqui o display para ser flex. Posso criar uma classe
grid, que vai criar o display para ser grid, usando mais ou menos um modelo aí do Tailwind, né? Você pode ir criando as classes e eventualmente aplicando aqui dentro dos componentes. Um outro layout também muito recorrente dentro de uma aplicação seria o Center. Então você pode eventualmente ter aqui um outro layout Center. Você pode usar, por exemplo, uma variação do Flexbox aqui no Center para centralizar no eixo principal, no eixo cruzado, os componentes aí do seu Center, tá? Deixa eu só colocar aqui para ele não selecionar letras maiúsculas e minúsculas ao mesmo tempo. E aqui, vou mudar isso aqui para Center. E aí você tem um componente Center, aí você pode aqui colocar, sei lá, um Justify Content, um Align Item Center e tal, para centralizar os componentes. Então aqui mais um outro exemplo de um tipo de componente que você pode colocar. Então você também pode colocar um row, um column, né? Quando você quer organizar itens numa linha ou numa coluna, você pode criar aqui algumas classes de layout. Além disso, pensando aqui no template, você deve ter normalmente um componente chamado Paging, que vai definir o layout da sua página. Com o App Directory, né, do Next.js 13, você tem esse conceito muito forte de você definir um layout na sua aplicação e tal. Então é bem comum você ter um layout para definir, por exemplo, um layout externo que não tem autenticação, um layout interno que força a autenticação. Então é algo que eventualmente você pode querer colocar aqui também. Deixa eu copiar aqui a estrutura, só para a gente ter uma estrutura básica de componente. Pronto, aqui eu vou trocar de flex para page. Pronto, e aqui você pode colocar qualquer tipo de classe CSS que você queira. Legal, então você tem aí um componente página, você pode ter um outro componente chamado página externa, que não exige login, por exemplo. Tá? Então essas duas pastas dentro de componente eu sempre coloco. E aqui dentro vão outras pastas de acordo com as funcionalidades. Por exemplo, eu tenho um sistema de finanças, então vou lá, coloco finances, ou então user, ou users, sei lá, e você vai colocando coisas relacionadas ao usuário, um avatar do usuário e tal. Aqui dentro de template a gente pode ter outros arquivos, como por exemplo, o header.tsx, você pode ter o menu.tsx, você pode ter o footer.tsx, então você pode ter vários arquivos que eventualmente vão compor, né, o layout da sua aplicação. Então deixa eu fechar aqui para ele não ficar dando erro. Então você vai criando os elementos, o menu item, e você pode ir quebrando inclusive em subpastas para definir aí as partes do layout básico da sua aplicação, né, o template da sua aplicação, e o layout é mais essa questão da organização da tela. Eu gosto de usar essa nomenclatura. Beleza, então a gente vai ter outras pastas relacionadas a componentes, assim como eu também vou ter outras pastas aqui dentro das minhas páginas. Então eu posso ter aqui todas as páginas relacionadas a usuários, né? Então eu posso colocar aqui um index.tsx para ser uma página principal, e aí querer mostrar um profile de usuário, um cadastro de usuário, vai dependendo, você vai colocando aí as rotas na sua aplicação. Legal, uma outra pasta que eu gosto de colocar também dentro do projeto é uma pasta para gerenciar o estado da minha aplicação. Então eu coloco aqui, por exemplo, um state. Tá? Se eu colocar aqui data, ele vai colocar um íconezinho bonitinho. Eu também uso state para gerenciamento de estado. Eu uso um plugin de ícones que é esse Material Icon Theme, né? Que ele define aí vários padrões de pastas e tal. Eu gosto desse tema. E você consegue personalizar no seu projeto, se você criar aqui a pasta .vs Code, e aqui dentro se você colocar os settings.json, inclusive ele completa para a gente aqui, ó, se eu colocar folder, esse aqui, ó, é Material Icon Theme Folder Association, e aqui eu posso, por exemplo, dizer que a página state vai ser a pasta database. Aí você vai ver que aqui agora o meu state vai ter o íconezinho bonitinho, né? Então às vezes eu vou fazendo esses ajustes e você salva isso aqui no seu repositório, quando baixar já vem tudo configurado. Legal, então o que é que eu coloco dentro do state? Eu coloco, por exemplo, constantes, então
A vez por outras, a gente precisa armazenar algumas constantes dentro da nossa aplicação. Você tem lá uma associação de termos com um determinado ícone para preencher uma lista e tal. Então você pode eventualmente ter algumas constantes. Eu coloco aqui os meus contextos. Então, se você está trabalhando com Context API para fazer a distribuição, digamos assim, do seu estado em vários componentes, eu coloco aqui. E aqui eu também coloco hooks, né? Hooks personalizados para a minha aplicação. Então, eu tenho constantes, tenho um contexto e tenho os hooks. Eu acho que essas são as três principais pastas que eu coloco dentro do meu projeto aqui na parte de estado. E outra coisa que eu também acabo colocando é quando você vai trabalhar uma aplicação usando o React, por exemplo, que é uma aplicação rica, né? É uma aplicação rica no sentido de que toda a lógica não está necessariamente no back-end, mas muita lógica está no front-end. Aí eu gosto de criar uma pasta. Você pode eventualmente colocar isso no módulo separado. Por exemplo, quando você trabalha com Turbo Ripple, que é um gerenciador, que ele vai ficar dando erro porque eu não estou muito preocupado com a compilação, né? Mas se eu colocar aqui no Turbo Ripple, deixa eu ver aqui, Turbo Ripple, deixa eu ver se ele mostra aqui, pronto, ó. Aqui, você pode criar um repositório único e separar essas coisas que eu estou mostrando aqui, algumas dessas coisas, em projetos à parte. Por exemplo, a parte de template, a parte de layout, você pode colocar isso em um projeto à parte chamado UI, por exemplo, e reusar isso em múltiplos projetos. Você pode, por exemplo, dessa pasta especificamente que eu vou criar agora, que é a pasta Core, essa pasta eu gosto de criar para colocar todas as lógicas que não têm relação direta com a interface gráfica. Por exemplo, vamos supor que você precise criar aqui modelos para a sua aplicação. Então, eu vou lá e crio uma pasta chamada Models, de modelos. Aqui vamos supor que você tenha uma pasta para criar alguns serviços, services. Aí eu posso colocar aqui, né? Você pode, por exemplo, aqui dentro, às vezes você pode separar, não dessa forma, modelo, service, mas você pode separar por funcionalidade, que eu até gosto mais. Por exemplo, a funcionalidade de user, funcionalidade de, sei lá, finanças. Você pode colocar aqui a parte de settings, né, de configurações, tá? Então você pode ter pastas separadas e aqui dentro dessas pastas você pode, por exemplo, definir a classe user.ts, que pode ser uma interface, pode ser uma classe mesmo, normalmente vai depender da estratégia de como você está implementando, né? Mas você pode ter aqui, por exemplo, uma interface chamada user, que vai ter lá um ID, vai ter um nome, vai ter um e-mail e vai ter outras coisas. Normalmente sempre você não armazena diretamente aqui, mas você pode ter aí uma interface que define esse usuário, né? Pode exportar por default aqui. Aqui você pode ter eventualmente um user service, né? Para implementar coisas que eventualmente você não consegue colocar dentro do usuário, principalmente se o usuário ele for uma classe. Se ele for uma classe, né? Você vai ter aqui um determinado construtor e tal. Você pode implementar um modelo mais rico. Eu até gosto, quando eu tenho uma classe assim, por exemplo, separar a interface. Então, coloco aqui, ó, export, interface, aí eu coloco user props, da mesma forma que eu uso nos componentes, e aqui você pode ter os atributos e eventualmente receber o user props aqui, né? Como parâmetro do seu construtor. E aí você seta, eu posso chamar aqui, por exemplo, de props, só ajeitar aqui props, e eu posso ter aqui um private props, user props, que eu posso setar ele aqui, beleza? Props, recebe props. Então, assim, eu consigo ter a flexibilidade da interface, usar uma interface quando for conveniente, e eventualmente ter uma série de funcionalidades ricas aqui dentro para fazer validações e tal. Inclusive, eu posso criar uma outra
classe, por exemplo, uma entity, uma entidade, herdar e fazer algum tipo de arranjo nesse sentido. E aqui você pode implementar coisas que você não consegue eventualmente colocar dentro do objeto. Por exemplo, você pode fazer toda a validação dentro do objeto, garantir que o objeto sempre esteja no estado consistente e, eventualmente, aqui no service você vai lá interagir com um banco de dados, interagir com um sistema de mensageria e coisas do gênero, tá? Aqui pensando que você pode organizar parte dessas lógicas dentro da sua aplicação front-end, que você vai eventualmente mandar isso para o back-end e tal. E você pode ter esse core, inclusive, compartilhado. Se você externalizar isso, colocar dentro de uma biblioteca e conseguir colocar isso para rodar em mais de um projeto, você pode ter apenas um único core que funciona em múltiplas aplicações, principalmente se você não coloca detalhes de implementação de frameworks aqui dentro. Então, se você garante que esse core é completamente, digamos assim, desassociado com qualquer framework, qualquer, sei lá, framework de back-end, por exemplo, Firebase ou alguma coisa da Amazon, se você injeta essas dependências, né, a partir da passagem de parâmetros, fica muito mais fácil você reusar isso em múltiplos contextos, tá? Aqui é um exemplo de como você poderia organizar a parte core da sua aplicação. Outra coisa que eu também acho importante ter uma pasta para esse fim, que você pode colocar aqui dentro do core ou você pode eventualmente colocar fora, que é uma pasta para você ter funções. É muito comum a gente estar precisando de funções de vários tipos, né? E às vezes eu me inspiro, por exemplo, em bibliotecas famosas, como é o caso aqui, ó, do Lodash. Tem uma biblioteca chamada Lodash, acho que muita gente já usou o Lodash. Basicamente, ele, se eu aumentar aqui, ele coloca as funções dentro de um underline, né? Então você pode, por exemplo, se inspirar no Lodash e criar aqui uma classe, por exemplo, chamada .ts, underline.ts, e aqui eu vou exportar por padrão, vou chamar aqui uma classe de underline, não tem problema, é um identificador válido do JavaScript, tá? E aí aqui dentro você pode eventualmente ter funções relacionadas a objetos, por exemplo. Então eu vou criar aqui uma classe chamada objects.ts e eu vou criar aqui uma função, por exemplo, chamada, sei lá, isObject. Então, eu vou passar aqui um objeto qualquer, tá? Object, do tipo N, e ele vai retornar um boolean, na verdade aqui, dois pontos boolean, e aqui eu vou definir se ele é um objeto ou não, fazer uma definição bem simples. Tá aqui, ó. Se o objeto é diferente de nulo e o tipo do parâmetro passado é um objeto, quer dizer que esse cara aqui, ele é um objeto. E aqui eu vou exportar essa função isObject. Pronto. Defini a função, exportei ela. Como é que eu poderia usar aqui dentro? Aqui eu posso criar um static, acho que read only dá certo, chamado obj, e eu vou importar tudo aquilo que tem dentro de objects. Objects. Deixa eu ver se ele importa aqui para mim. Deixa eu importar aqui, ver se dá certo. Import objects. Não sei porque que ele não está importando. Pronto. Importou. Objects. Ah, não tem default aqui. Então, export default. Pronto. Aqui eu faço a referência, por exemplo, de funções relacionadas a objetos, funções relacionadas a arrays. Então, posso criar aqui várias funções, né? Então, sei lá, function, sei lá, vou colocar aqui map by qualquer coisa e vou retornar essa função aqui, retorne true, só para a gente testar. E aqui eu vou exportar por padrão essa função mapBy aqui, por exemplo. E aqui dentro do meu underline eu posso ter outras funcionalidades relacionadas a arrays. Então tá aqui, vou importar. E assim eu consigo usar em qualquer parte da minha aplicação funções que são importantes para fazer alguma coisa. Então eu posso vir aqui no meu componente home, colocar underline, ponto, array,
code.mapby alguma coisa. Então você consegue reutilizar, muitas vezes as funções ficam soltas, digamos assim, dentro do seu projeto, não tem um local central para lidar com elas e organizar isso num ponto só, e fica duplicado o código em vários locais da aplicação. Aí é um bom local para você ter as suas funções. Se você considera as suas funções como algo do núcleo da sua aplicação, que não tem relação com o framework, que são funções ali utilitárias que você pode eventualmente usar no seu projeto, você pode inclusive mover essas funções para a pasta core, que faz muito sentido você colocar isso num local e eventualmente depois externalizar tudo aquilo que é do core, jogar isso para um projeto à parte e conseguir reutilizar isso em vários projetos na sua aplicação. A gente mesmo aqui na Coder tem projetos que usam isso, né? A gente tem um projeto core que fica separado, ele é publicado no NPM como um módulo privado e a gente acessa ele em várias aplicações e isso facilita demais a questão de testes, de reuso e você conseguir usar o mesmo código em vários projetos diferentes. Então, pessoal, é isso que eu queria comentar com vocês, né? Mostrando aqui algumas pastas e algumas ideias de como você pode organizar a sua aplicação. Tem muitas formas de organizar. Você pode pegar parte desse conteúdo e externalizar num projeto à parte. Por exemplo, a pasta layout, a pasta template, a pasta core pode ser um projeto completamente separado para que você consiga importar isso no seu projeto e usar toda a lógica sem necessariamente precisar reinventar ela de novo. Uma dica legal, assim, eu sempre me baseio muito nessas aplicações, nessas bibliotecas que já existem de mercado. Por exemplo, Lodash é uma, você tem uma outra, acho que é Underline também. Você tem, por exemplo, uma biblioteca de componente chamada mantine.dev, eu acho que eu já citei em algum vídeo nosso. Então, se você entrar aqui, você vai ver na parte de core vários componentes que você pode eventualmente utilizar. Às vezes, quando você utiliza uma biblioteca dessa, como por exemplo a Mantine, ela pode mudar muito rápido e isso ser um problema para o seu projeto. Então, você não quer usar necessariamente uma biblioteca dessa no seu projeto, porque isso pode gerar uma dependência indesejada. Mas, de qualquer forma, você pode dar uma olhada na documentação e ver, aqui tem um componente chamado Center. Como é que ele usa aqui o componente? Quais são os parâmetros que esse componente suporta? Tem um componente chamado Flex, que faz tal coisa. Tem um componente chamado Group. O que é que o componente Group faz? Ele faz tal e tal coisa. Então, você pode ir olhando os parâmetros e, eventualmente, se inspirando para criar esses elementos básicos da sua aplicação. Então, pessoal, é isso. Voltando aqui para a tela cheia, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da ideia de ter compartilhado com vocês algumas ideias, na verdade, algumas formas de você organizar a sua aplicação. Isso ajuda muito no dia a dia, você saber onde colocar as coisas, você ter uma organização clara e que essa comunicação seja também transparente no projeto, que as pessoas entendam o que cada pasta faz, para que você não fique replicando código de forma desnecessária. Então, pegando aqui para terminar a nossa abelhinha, deixa o like, compartilhe o vídeo aí se você gostou do conteúdo, coloca sugestões, a gente está lendo as sugestões que vocês colocaram e tem alguns conteúdos que a gente já está preparando baseado naquilo que vocês colocaram nos comentários. Então coloca aí, inclusive alguém colocou, faz uma aplicação, faz isso, faz aquilo, a gente já está planejando para soltar em breve novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.